Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Olá Beto, tudo bem? Para mais um programa Nós e Universo, com apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e da pesquisadora Renata Gracioso. O objetivo do programa Nós e Universo é ajudá-los a descobrir o potencial que nós seres humanos temos e que pouco utilizamos. Nós Universo está aqui com você de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, reprisado à 1h, tá certo? Lembrando, pessoal, que a editora dos Frades e a Companhia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares da nossa primeira obra, que é o livro da Gênese da Alma Humana e seu Desenvolvimento na Terra, para o nosso programa Nós e Universo. Então, para aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas ou sugestões de pauta, serão presenteados com o livro, tá certo? Então, envie suas cartas, e-mail ou WhatsApp para o e-mail noseuniverso@outlook.com, através do Facebook Nós Universo ou pelo WhatsApp 11 994 24 2742. Ou ainda aqueles que querem enviar por carta, Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital, o CEP 05119-000, tá certo? E aí, Beto, no programa passado, o que nós falamos? Bom, falamos um monte de coisa, né, Tata? Mas Muito, né? O básico foi esclarecer questões ligadas à religião como cultura e não como culto, né? É verdade. Então, a gente diferenciando um pouco isso, a gente também comentou sobre os nossos ídolos, né, religiosos, Nossa Senhora, São Francisco de Assis. Falamos tudo isso porque chegaram até nós perguntas que nos questionavam sobre, poxa, eu devo abandonar o meu santo de devoção porque ele não faz nada. Muita gente, sabe, pessoal, ficou chocado com isso. Eu até, de uma certa forma, fico admirado porque isso é a mesma coisa que eu dizer. Deram crédito total a gente e o santo perdeu crédito na hora, né, que nós dissemos isso. Mas a gente tentou, e eu acho que nós conseguimos até esclarecer a coisa dizendo mais ou menos assim, que quem faz as coisas, quem realiza, quem faz os feitos, não é aquele que já foi, que está santificado, está imortalizado numa estátua, numa pintura, numa figura de gesso ou coisa parecida, mas sim você, né? Então a gente deu vários exemplos e, enfim, contamos uma série de coisas a respeito disso. Aí eu fiquei de conversar hoje com todos vocês a respeito daquilo que a gente chamou no programa passado de ajuda verdadeira. Só que obedecendo a cronologia das dúvidas, ainda tenho que falar um pouco mais sobre a parapsicologia, certo, tá bom? Tá certo. Então a gente começa hoje falando sobre a parapsicologia, em seguida a gente vai falar um pouco mais sobre a ajuda verdadeira, provavelmente no segundo bloco. E aí vamos nós. A parapsicologia, então, gente, surgiu em meados da década aí de 60, 70 e 80 e obviamente atingiu seu auge nas mãos do Frei Albino Aresi, através da equipe de pesquisadores do Instituto Mensana, que existe até hoje, inclusive. E o Frei Albino desenvolveu uma série de pesquisas essas que não foram só no campo do experimento, né? Ele não fazia só experimentos, mas buscava principalmente inspiração nos trabalhos de Aristóteles, que eu até mencionei no outro programa, como fonte para vocês pesquisarem, né? São Tomás de Aquino também, que versava muito sobre a questão da dualidade humana, né? A questão corpo e mente, coisas separadas, e é o que a gente bate bastante aqui, para justificar ou talvez até explicar a existência daquilo que muitos chamam de espírito e alma, o que nós denominamos definitivamente aqui como sendo a nossa consciência viva.
E, portanto, essa consciência teria uma configuração, um estado especial, no sentido de que ela teve um começo, mas a gente acredita que ela não tem um fim, a despeito do corpo humano, que tem um começo, um meio e um fim. Né? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Quando eu falo nós, eu falo do corpo, não estou falando da consciência. E aí fizemos toda uma diferenciação em relação a isso. E a parapsicologia acabou surgindo no cenário mundial a partir do momento que fenômenos começaram a ser divulgados, fenômenos do tipo... para não entrar no detalhe, senão eu vou comer muito tempo do programa, então é mais ou menos assim. Algumas famílias, uma família nos Estados Unidos, por exemplo, no século XVIII, informou, disse à imprensa local que estava sofrendo um tipo de atormentação por conta de espíritos. Né? Aí uma série de pesquisadores se destinaram a essa casa, a imprensa caiu ali em volta do pessoal para ver se não havia fraude, e durante muitos anos se acreditou que a casa e aquela família realmente estava sendo assombrada. Então, a partir do momento que as pessoas decidiram investigar esses fenômenos, iniciou-se um movimento que teve outros nomes diferentes, e a última nomenclatura foi essa, parapsicologia. Tá? Porque descobriu-se, no final das contas, que boa parte dos fenômenos que eram estudados partiam de uma energia dentro do próprio ser humano, ou então a então conhecida e chamada psique humana, né? Energia psíquica. Tá? Essa energia totalmente detectável, né? Inclusive mencionei em programas passados uma experiência feita pelo Frei Albino com o rolo de filme virgem, né? Um rolo de filme, todo mundo lembra da máquina fotográfica, né? Aquela que a gente colocava o filmezinho, puxava a linguetinha e tirava foto. Também tinha naquela época as câmeras Super 8, câmeras de filmar, que eram rolinhos menores, mas acho que tinham 15 metros de película, né? Pegaram uma embalagem daquela lacrada, fechada, de um filme virgem, colocaram perto de uma sensitiva da equipe do Frei Albino. Eles todos abandonaram a sala, deixaram ela lá, ela fez uma série de exercícios mentais e respiratórios, e dali a pouco ela começa a projetar imagens. Isto posto, depois de um tempo, revela um filme e percebe uma série de figuras, né, bem, como fala, mais fumaciadas, assim, sim, né? Sim. Bem sutis, mas já gravadas no filme. Então determinou-se com isso o seguinte: o pensamento gera uma imagem. Essa imagem, ela é um espectro de energia. Tanto é verdade que ela conseguiu cravar a sua forma num filme virgem. Então, a partir dessa descoberta, né, da energia psíquica, muita coisa se aprendeu com isso, né, Tata? Então, sim. A parapsicologia hoje, excepcionalmente hoje, já avança em campos mais específicos. Quando eu falo hoje, eu estou falando do final do século passado e já do início do nosso século aqui, quando, por exemplo, falando do final do século passado, o exército americano, mencionei isso também em outros programas, acabou investindo na pesquisa por acreditar que com a energia psíquica seria possível, por exemplo, derrubar um soldado inimigo, né? Apenas olhando para ele. Aí lembro que a gente comentou, quando a gente entrou nesse assunto, nós acabamos comentando que isso nada mais era do que o magnetismo humano, que também é a mesma coisa que dizer a psique, aquela pessoa tem uma psique muito forte, ela tem um poder de influência muito forte. Muitos, inclusive, preferem usar a expressão magnetismo. Mas, na realidade, como nós já dissemos também, tudo vem do mesmo lugar. Tudo vem da composição do jogo entre o cérebro físico e a mente virtual, aquilo que ninguém conseguiu ainda dar forma ou explicar de que energia ela é feita. Certo, Tata? Certo. Muito bem. Então, essas são as explicações sobre a parapsicologia. E a psicologia, o fato de ter o para na frente, não diminui, né? E nem desqualifica essa ciência, a parapsicologia, porque ela se utiliza de todo o procedimento científico, metodológico científico, que as outras ciências se utilizam, né? Eu até dei como referência o livro do Frei Albino Aresi, Fundamentos Científicos da Parapsicologia, né? Da coleção Mensana, que vocês podem procurar lá no próprio instituto, ou até tem
e outras livrarias, até acho que sebos, inclusive, porque a última edição esgotou em 88, se não me engano. E aí vocês podem acessar justamente para ver um pouco mais ou compreender um pouco mais sobre esse assunto. Para a psicologia, é isso, Tata. Tá certo, então. Então vamos para o intervalo? Podemos ir para o intervalo agora e daqui a pouco eu volto com força total para falar sobre ajuda verdadeira. Tá certo, pessoal. Então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós Universo. Até já. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós Universo, lembrando nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, que vocês podem acessar através do YouTube, pessoal. Então vocês entram lá no YouTube, colocam programa Nós Universo, exibido dia que vocês vão ver todas as datas lá anteriores, tá certo? Do dia 20 até agora, até recentemente, tá bom? E vamos lá, Beto, o que você quer continuar? É bom, né? Vamos aproveitar agora esse segundo bloco um pouquinho mais comprido para falar um pouco sobre ajuda verdadeira. E eu vou começar, antes de chegar no ponto ajuda verdadeira, eu vou começar falando sobre, na realidade, um comentário que a gente recebeu também através do e-mail que muito me surpreendeu, Tata. Foi algo mais ou menos assim. A pessoa que nos escreveu pediu para que a gente não revelasse o nome, por isso que nem vou mandar abraço nem nada, mas dizendo o seguinte: ouvindo vocês, me deparei com uma situação na minha igreja em que o pastor, tratando de uma senhora doente, garantiu que ela se curaria, né? E passado um certo tempo, essa senhora veio a falecer, né? Inclusive ela deixou de buscar ajuda médica por conta da crença, né? Por conta do acreditar naquele pastor, e acabou vindo a óbito, né? Acabou falecendo por conta disso. Ouvindo vocês, como ela estava comentando no e-mail, eu percebi o intuito, né? E entendi o intuito do programa. Mas acho importante que vocês compartilhem a minha experiência, a minha vivência nesse tipo de situação, realmente demonstrando que muitos daqueles que estão à frente de determinados segmentos religiosos, que se dizem verdadeiros procuradores de Deus, né, de Jesus Cristo, e que em nome deles acontecem, realmente acabam até por matar, literalmente falando. Obviamente, com esse comentário, agora saindo aí do que foi enviado para nós, eu tenho que dizer que existem pessoas, existem pastores, padres, freiras e tudo mais, com extrema boa vontade, né, Tata? Boa fé em ajudar e, enfim. O grande problema é quando esses tais acabam ultrapassando a linha, né, digamos assim, do permitido, do razoável, do aceitável, e acabam comprometendo a vida daquela pessoa que vai até eles pedindo ajuda, né, desesperados em busca de ajuda, tá certo? Ela usou a expressão charlatões na descrição que ela nos mandou, e dizendo também que a gente vive tempos difíceis, o que significa dizer que vira e mexe, qualquer um de nós pode, em algum momento, passar por uma situação muito chata, muito desagradável, de necessidade às vezes, e tendo que recorrer ou pretendendo recorrer a alguma outra ajuda. E nessas acaba caindo nas mãos de algum charlatão, como ela mesmo colocou pra gente, né, Tata? Sim. Bom, então a ideia de começar o comentário nesse segundo bloco sobre, já embarcando nesse assunto, é pra endossar, né, gente? É pra reiterar aquilo que a gente vem dizendo aqui há 16 programas, né, sobre a nossa capacidade de dar conta sozinhos, né, desde que a gente acredite no nosso verdadeiro potencial,
a gente dá conta sozinho dos nossos problemas, até das nossas doenças, sem necessariamente colocar a nossa vida nas mãos de um possível charlatão. Como eu disse, existem pessoas sérias, honestíssimas, religiosíssimas, né? De alto desenvolvimento, com alto grau de desenvolvimento espiritual, que não se enquadram nesse perfil, obviamente. Mas claro que em toda regra existe uma exceção e, lamentavelmente, tomamos conhecimento de uma dessas exceções. Por isso mesmo a gente fica renovado, né, Tata? E quando vem gravar o programa, vem com força total, porque a gente sabe que está batendo na tecla certa, né? E justamente dentro desse contexto, né, de ajuda certa, vamos falar da ajuda verdadeira, finalmente. A ajuda verdadeira é algo talvez um pouco delicado de se explicar, mas eu vou tentar aqui, dentro da minha modesta capacidade, colocar isso de uma forma bem simples para vocês. A gente entende por ajuda verdadeira toda e qualquer ajuda que se manifeste de forma honesta. Mas não é simplesmente honesta, daquele honesto de, olha, eu te devo tanto, toma aqui, tá tudo certo. Não estou falando disso. Muitas vezes acontece da gente esbarrar com pessoas, amigos, parentes, que estejam passando por determinadas situações. Muita gente entende que é bacana, bonito, você ser uma espécie de bom ouvinte, sentar do lado daquela pessoa, né, Tata? E ouvir tudo que ela tem pra dizer. E ela fala, te conta tudo, coloca os pontos de vista dela, e você ouve pacientemente, sem problema nenhum. Até aí tá tudo bem. O problema é quando ela termina de falar, ela olha pra você, esperando que você diga alguma coisa, ou a apoie, né? Ou a recrimine, e você fala, não, é assim mesmo, vai passar, fica tranquilo. Bom, eu nem diria que esse tipo de postura é uma postura neutra. Não dá nem pra dizer, nem pra chamar isso de neutro, né, Tata? Mas eu acredito que seja pior do que chegar pra pessoa e dar até um conselho furado pra ela, né? Pelo menos você tentou ajudar de alguma forma. Agora, o ideal seria a tal da ajuda verdadeira. E a ajuda verdadeira, qual seria? Muitas vezes, quando a gente ouve a pessoa narrar o problema dela pra gente, a gente não tem coragem de dizer pra ela, pô, mas peraí, você fez isso? Não, mas isso aí tá errado. Por isso que você tá tendo esse tipo de problema hoje. Às vezes, aos olhos de quem tá de fora do assunto, todo mundo sabe disso, né? É muito mais fácil enxergar onde tá o problema do que a pessoa que tá no meio dele. Que quem está aí vivenciando, né? Exato. Aí fica aquela coisa, poxa, eu sei que o fulano tá passando apertado por causa de X coisa, e eu não vou dizer, só pra não deixar ele chateado, aí que você tá errado. A ajuda verdadeira, minha gente, é você ter a coragem, a humildade e o amor no coração de chegar para aquela pessoa, ainda que doa, e dizer para ela assim, olha, é aqui que você tá errando, olha, eu como tô de fora, eu tô vendo e enxergo isso aqui como sendo o problema principal na tua vida. Se você não mudar isso, eu acho que você vai continuar nessa situação em que você tá. Isso é ajuda verdadeira. É ter coragem. Não pense que para falar isso que eu acabei de falar, de forma simulada aqui, é fácil. Não é. A gente mesmo sabe, porque a gente faz isso todo santo dia. E as pessoas chegam às vezes para pedir ajuda pra gente, né? Vão até a nossa casa, às vezes chegam e contam a história da vida inteira, e a gente ouve tranquilamente até o final. Quando chega no final, a pessoa acha que nós vamos chegar para ela e falar assim, não, olha, você tá certa, você é vítima, você é uma coitadinha, de jeito nenhum. Se ela tiver errada, tiver culpa no cartório pelo que ela mesma descreveu pra gente, a gente é o primeiro a falar, não, pera um pouquinho, você pisou no tomate aqui, aqui e ali. Por isso que você tá colhendo isso hoje. Então a pessoa pode até sair brava. Graças a Deus nunca aconteceu, né, Tata? A pessoa sempre entende que a gente tá ajudando. Mas que a gente corre o risco da pessoa ficar invocada, corre. Mas se a gente não fizer isso, a gente não tá ajudando a pessoa de verdade. Às vezes, Beto, ocorre muito com o primeiro círculo, né? Com o primeiro círculo familiar, não é verdade? É verdade. Depois a gente pode falar isso num outro programa, né? É verdade. Mas na realidade, essa regra aqui da ajuda verdadeira, Tata, é com todo mundo. Seja parente, amigo, vizinho, próximo, meio distante, tanto faz. Aconteceu e... Não, eu digo assim, que as pessoas não querem ouvir, né? Então como você enxerga de longe e acaba falando para a pessoa, ela não quer ouvir.
ela não quer ouvir a verdade. Tô dizendo quando é parente próximo. Ah, é verdade. Né? Isso quando é um agravante, estranho, né? Isso no é um caso, agravante. um parente né? próximo é um agravante. Quando é parente próximo, a pessoa às vezes até vira cara com você. Pois é. Né? Então, é porque exatamente por conta da convivência muito próxima, né? Por isso que a gente até chama de primeiro círculo. Seriam pais, né? Os pais, os filhos, né? E os irmãos, exatamente. Isso. Mas voltando à ajuda verdadeira propriamente dita, não foi nenhuma, nem duas, nem três, mas sei lá quantas vezes aconteceu de eu estar num táxi, por exemplo, numa outra cidade, né? E o taxista, sei lá, vocou com a minha cara e começa a contar a história da vida dele. E de repente ele já conta no sentido de já me perguntar o que eu acho, o que seria interessante, como é que ele poderia, se ele não tá certo, se ele não tá errado. Aconteceu isso tantas vezes. E eu, assim, em todas as vezes, tive que tomar um certo cuidado, mas tive a coragem de dizer pra ele, olha, irmão, se você realmente quer sair dessa vida que você tá, esses problemas pelos quais você tá passando, com mulher, com filho, etc., se você fizer assim, assim, assado, talvez você consiga. Poxa, mas não, eu não tô... Então a pessoa contesta, mas aí, isso é importante eu estar dizendo, porque eu quero mostrar pra vocês que você fazer isso não significa dizer que a pessoa vai ouvir, aceitar e vai pôr em prática. Exatamente. Por outro lado, você cumpre uma missão divina que é de ajudar verdadeiramente, tá certo? Que é de ajudar de forma a pessoa ter inclusive a opção de aceitar a tua ajuda ou não aceitar. Mas que é importante você dizer o que realmente você está enxergando, isso sem dúvida nenhuma. Então, para isso, minha gente, chamamos de ajuda verdadeira. Entendendo que essa é uma ferramenta de suma importância para a sociedade de um modo geral, né? E a gente pode até aproveitar esses minutinhos aqui para falar um pouquinho sobre a ajuda verdadeira dentro da família, né? Dentro do primeiro círculo, como a Tata mencionou agora há pouco. No nosso primeiro trabalho, chamado lá a famosa Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra, com alguma ajuda nós conseguimos ali criar uma espécie de, vamos chamar aquilo de organograma, né? Fluxograma, organograma, onde a gente consegue separar os elos da família para que se entenda um pouco melhor qual é o nível de responsabilidade que você tem com cada camada da tua família. Então, numa primeira camada, a camada daqueles que estão mais próximos a você, como a gente falou agora há pouquinho, existe o pai, a mãe, os irmãos, né? Sim. E esses, então, correlacionados, têm uma responsabilidade imensa, principalmente no nível dessa tal ajuda verdadeira, tá certo? Por exemplo, meu irmão começou a sair com uma moça, de repente a moça, sei lá, é casada. Aí eu tô sabendo da história, eu como irmão chego pra ele e falo assim, irmão, espera um pouquinho, escuta, isso não tá certo, né? Porque de repente você sabe como é que essas histórias vão acabar. Você gosta dela? Não, gosto demais. Ela gosta de você? Ela gosta. Ela se separa, vocês ficam juntos e tal. Ainda que eu tenha que tocar num assunto delicado, ele é meu irmão. Eu tenho como prioridade, em termos de responsabilidade, ajudá-lo, auxiliá-lo, né? Se eu tiver isento de emoção também. Exatamente. Eu não posso tentar ajudar uma pessoa com o meu emocional comprometido. Vejo aquela pessoa naquela situação e aí falo assim, e fico de repente, não percebo, ou então percebo e faço que não é que eu não estou sentindo aquilo. Por exemplo, eu noto que a pessoa está fazendo aquilo porque aquela pessoa é snob, é uma pessoa mimada, e eu, por raiva disso, né, com raiva disso, eu parto para cima dela dando uma dedada no nariz, que nem o pessoal fala, né, dando uma lição de moral, mas eu tô fazendo isso por conta do meu emocional, do meu comprometimento emocional, e tá errado. Quando eu falei em ajuda verdadeira, agora há pouco, eu falei dessa ajuda, mas partindo do pressuposto que eu esteja isento, limpo totalmente de emoções. Exatamente. Então eu escuto, aí eu reflito um pouco e de repente emito minha opinião verdadeira, tá certo? Dizendo que realmente eu entendi ali de errado ou de certo naquela história. Então, voltando ao exemplo dos irmãos, eu preciso tomar muito cuidado quando eu tento ajudar alguém do meu primeiro círculo, né, familiar, porque eu posso ser motivado, sem perceber, pela emoção e prestar uma ajuda não verdadeira. Exatamente. Mas uma ajuda pseudo-verdadeira totalmente fundamentada nas minhas emoções primitivas de ciúme de irmão, tá certo? Verdade. De inveja de irmão e de outras coisinhas mais. Ou através de filhos também, né? Quantos pais também
acabam fazendo aquilo mais do que deveria, né, com seus próprios filhos, né? Não faça isso, acaba orientando de forma errada, não é verdade? E os filhos ficam eternamente dependentes dos pais, né? A gente vê muito isso, né, Fê? A gente sabe, eu acho que o que a Tata tá tentando explicar é que a educação que a gente dá para os nossos filhos, ela acaba... Se a gente não tiver o bom senso funcionando direitinho, isento de emoções, né? Isento de emoções e priorizando a questão do racional, Exato. pensando neles e não na nossa conveniência como pais, a gente corre o sério risco de cometer verdadeiras gafes durante a educação deles. Exemplo, né? Uma frase que norteia muito bem essa coisa que a gente acabou de dizer é aquela frase assim: a gente tem que criar os filhos para o mundo. Gente, me desculpa, mas é uma verdade. Exatamente. Se você criar os filhos para ficarem com você pro resto da tua vida, estamos perdidos, porque Totalmente. serão seres humanos dependentes, quiçá enfrentando um mercado e uma sociedade cada vez mais agressiva, violenta Exatamente. e competitiva, e eles vão se dar muito mal, né? E vão acabar voltando correndo para a barra da tua saia, tá certo? E ao contrário disso, quando você cria os filhos, prepara eles para a guerra, prepara eles para o combate, mundo, né? prepara para o mundo e bota eles para voar, você tem uma chance Aí muito sim. grande de ter feito o seu realmente melhor, né? É verdade. Dado a sua ajuda verdadeira a eles, fazendo com que eles realmente encontrem Aprendam, né? o equilíbrio e a felicidade, por que não dizer, né, Tata? Afinal Com de contas, certeza. os bem-sucedidos, eles têm um emocional mais equilibrado, mais equalizado, e fatalmente são pessoas mais felizes nas suas relações. É isso certo? mesmo. Tá Eu certo. acho que deu o nosso horário de Já novo. deu horário? Já deu de novo. Então, por hoje é só, pessoal. Voltaremos amanhã com mais um programa Nós Universo. Participem enviando suas perguntas ou sugestões de pauta através do nosso e-mail nosuniverso@outlook.com, pelo Facebook /nosuniverso, pelo WhatsApp 11 99424 2742 ou ainda pelo endereço, quem quiser mandar cartas, Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá certo? Então até amanhã, pessoal, com mais um programa Nós Universo. Até amanhã, Beto. Tchau, Tata. Até amanhã. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. O Instituto Fábio Puentes de Hipnoterapia oferece cursos e tratamentos para profissionais da área médica, estudantes e pessoas que buscam potencializar sua atividade cognitiva e suprimir os conflitos que limitam seu desempenho pessoal, social e profissional, como por exemplo, ansiedade, fobias em geral, dores crônicas, toque, tudo isso tem cura. Obtenha mais informações pelo telefone 11 98878 4094 ou pelo e-mail fabiopoentes@fabiopoentes.com.br.